Oi, gente, eu tô aqui saindo de um trabalho lindo. Eu acho que eu vou postar esse trabalho aqui no canal também, para vocês sentirem a força. Foi a história de uma criança que, por uma questão de. Eu tô olhando para baixo porque eu tô procurando a carta que saiu para paciente, para mandar para ela. Eu falei, eu vou gravar um vídeo porque acabei de fazer o trabalho, então eu tô tocada ainda pela história e vou aproveitar para falar um pouco sobre os casos de apometria, né? Isso foi uma apometria que a gente fez para ela agora. Então ela morreu ainda criança, né, por um sequestro, é, de uma vingança dos os peões que trabalhavam na fazenda e queriam se vingar do pai dela, uma coisa bem triste de acessar, né? A morte de uma criança, maus tratos a uma criança, sequestro de uma criança e como fica a família, e nesse caso especial o pai, porque é o pai, mesmo o pai da vida atual da paciente, né, já desencarnado. E aí nesse trabalho eu pude acessar também o pai dela, que está bem, já está em condições de passar algum recado, passou o recado para ela. E o recado básico que ele passou para ela é dela se manter num espírito é, como é, a mente dele é muito prática, né? Racional. Então era como se ele estivesse dizendo para ela, tem certas coisas que dentro do nosso emocional, que se a gente não fica com um senso prático, a gente acaba desviando e perdendo a energia olhando para esses lugares só porque as emoções ou as manipulações emocionais, as coisas assim, os apegos, os medos e tal, prendem a gente. Então ele meio que ativou um senso prático nela em relação às emoções e disse para ela alimentar a paz de espírito. Foi assim que ele usou. E, e uma sugestão que ele deu foi que ela usasse a paciência como uma forma de atingir essa paz. E aí ele tentou explicar que a paciência, nesse caso, seria estender a vida de uma maneira geral e a todas as pessoas que estão dentro dessa vida com a gente, com ela, né? Estender um sentimento de paciência, porque a vida pede paciência, ela não precisa terminar agora. Né? Mesmo que você tenha que deixar ir algum familiar, alguma relação, fechar a porta e tal, você não precisa carregar essa responsabilidade do fechamento. Seria muita emoção fora de lugar, falta de lucidez e praticidade. Você não tem que carregar ninguém, aquela não deu certo, aquela porta fechou. E agora está sendo pedido através da espiritualidade, das manifestações dentro dos trabalhos, que ela realmente feche essas portas e que ela consiga fechar não levando sentimentos inferiores de mágoa, rancor, raiva, medo, sentimentos de culpa, de, sei lá, uma responsabilidade que não é dela, porque cada um constrói a vida que constrói e paciência, entendeu? É essa a ideia, paciência nesse sentido. Paciência, a vida tá aberta, você não tem que porque fechou lá, tá fechado, você precisa olhar para isso, analisar o tempo inteiro. Não, estenda a paciência a todos os seres, a todos os processos. Você não precisa selar nada, você não é o responsável absoluto pelas pessoas. Sabe? Não é porque você fechou aquela porta daquela relação que você vai ter que carregar aquele peso de você que fechou, entendeu? Fechou, fechou, paciência. Paciência, entendeu? Nesse sentido. E aí ela teria essa paciência como um caminho de alcançar a paz de espírito que ela tanto precisa para investir nos seus propósitos de alma. Que é uma coisa que a gente trabalhou nesse acesso, né? Retirou ela de lugares que causavam escapes, né? E perda do senso de direção. Então, eles disseram que alimentar esse sentimento de paciência, de não se responsabilizar tanto assim pelo fechamento das portas, porque a outra pessoa também tem a parte dela, e assim manter a paz de espírito para não se perder do propósito. E aí saiu a cartinha aqui, Amor Fugaz, para ela, que é uma carta que fala de um amor fugaz.
E eu tirei essa carta quando a minha gatinha morreu. Minha gata morreu com 1 ano e meio, não chegou nem a 2 anos. E ela era uma gata que eu, desde que peguei ela, assim, ela olhava nos meus olhos, eu agradecia todo dia a vida dela. Ela morreu numa tragédia para dar a vida para que não chegasse uma tragédia na minha vida. Então ela morreu com honra, eu aceito o destino dela, né? Ela já está bem, então não tem porquê a gente ficar nisso. Mas no dia em que ela morreu, foi tão triste para mim, que eu estava com o coração tão mal, machucado, que eu tirei uma carta, e a carta que saiu foi essa, Amor Fugaz. E é uma carta que me remete a isso, a um rompimento precoce. E isso aconteceu com essa vida dessa minha paciente, onde ela foi sequestrada criança. E ela não era qualquer criança, ela era uma criança muito feliz, né? Enfim, depois eu coloco o acesso para vocês sentirem como é uma coisa bem interessante de ver, né? Como funcionam as coisas de verdade. E essa carta é uma carta que fala amor fugaz, então foi interrompido, foi rápido, mas foi amor. E o que importa é isso, a gente ficar com o amor, né? O que é o amor, como foi esse amor, e não a tristeza do amor, não a falta do amor, né? Então eu estou mandando aqui para ela ler. E aí eu vou... Será que eu vou falar com vocês sobre outra coisa? Eu tenho trabalhado bastante na apometria, casos graves, né? E essa semana a gente trabalhou um caso onde... A gente trabalhou 2 casos essa semana, mas eu vou falar referente a um só, né? Um caso de uma moça de 43 anos que está com câncer no cérebro e muitas cirurgias em cima, tem metástase, tem outros locais também com tumor. Então é um caso muito grave, né? E, claro, a gente entra para ajudar e ver o que vem, abre o campo para ver se ele vem espontaneamente, o que vem a gente vai tratar junto à espiritualidade. E o que veio através de mim foi uma coisa muito grave, muito feia de acessar, foi muito impactante. E aí fica aqui uma informação adicional, né? Essa guia aqui é a guia de Hecate. Ela tem uma chave que abre, né, a visão. E ela é uma guia que foi feita por mim, toda ela, né? Uma guia de conexão mesmo, né? Não só de proteção e tal. É um amuleto, é uma força, né? E um dia antes desse trabalho de apometria, ela me intuiu a fazer como a gente fala imantação, consagração de tudo que era dela, da Hecate. Peguei a estátua dela, coloquei dentro da bacia de ágata, né, com uma mistura de folhas de hortelã, vinho, mel, para ativar a força dela, né, porque ela fica viva naquela estátua. E ela pediu para eu colocar a guia lá dentro, tudo, a pedra dela, as runas, né, que eu jogo runas na força dela. E, enfim, né, as chaves que eu tenho, o punhal, não sei o que, botei de um dia para o outro. No dia seguinte era a apometria. E aí ela pediu para eu ir com a guia para a apometria, que é uma coisa que eu não faço, até porque o local onde eu trabalho não aceita essas coisas, não vê como é necessário, né? Nada, nem defumação, nem banho de erva, nem nada. Tudo é apometria bem conservadora, né? Mas eu, né, recebi essa intuição e fui com ela. Fui com ela. Ninguém sabe que isso aqui é uma guia, né, gente? Isso aqui, né? Cara, e aí eu entendi o porquê. Porque para tratar essa moça, eu mergulhei num lugar muito pesado, que era... Eu captei um padre que trabalhou na Inquisição pesado, sabe? Então eu vi, o lugar para onde eu fui levada, que eu entrei lá, era aquele local de torturas. E eu conseguia ouvir as torturas e os furos na cabeça. Eu via os obsessores, eu ouvia o que tinha ali. E aquele padre veio com uma arrogância do padre, né?
que eu fiz o que era certo, eu fiz o que Deus pediu, eu fiz não sei o que. E era ela em vida passada. Então ela está sendo perseguida, a porta é esse padre que ela foi, mas hoje ela não é mais esse padre. Então, por mérito dela e necessidade, para aliviar o sofrimento dela, a gente tratou esse padre, ele quase se perdeu, a mente dele quase se perdeu, porque foi muito para ele, mas a gente conseguiu, não, ele não foi à loucura, a gente conseguiu reverter, ele foi ainda com um negócio para tratamento no astral, né, eles continuam fazendo lá, e a gente tratou, né, o local, os obsessores também foram levados, e harmonizamos ela nos locais do corpo dela e tal, né, nos outros corpos que tinham essas conexões horríveis. Espero que, obviamente, ajude, por conta do caso ser um caso muito grave, que já está em agravamento, assim, né? E ela é muito nova, ela tem a minha idade, né? Ela tem 43 anos, eu tenho 42, então você imagina, você viver isso, não dá para se colocar no lugar da pessoa, porque você não carrega a pessoa, né? As questões da pessoa, cada um carrega a sua e a gente carrega o que a gente tem para carregar, né? Mas assim, o que eu quero trazer para vocês é que existe tratamento sempre para qualquer tipo de problema, sabe? Qualquer tipo de problema físico que você tenha, existe tratamento no astral. Se a gente puder entrar e você tiver mérito, cara, pode acontecer uma cura do físico, né? E se não acontece a cura, é porque de fato é a necessidade de você viver aquilo, não só como um expurgo né, das questões que você fez feias, mas também como uma oportunidade de você estar vivenciando aquilo e olhando o mundo com os olhos da doença, de quem está doente, né? Mas, de qualquer maneira, vamos colocar aqui um parênteses, porra, pesadão, né? Vivenciar isso para olhar o mundo com uma outra perspectiva, com um aprendizado, é difícil. Porque o que eu captei é um ambiente muito cheio de química, remédios pesados, e a pessoa mal consegue ver o mundo, mal consegue sair do hospital, mal consegue sair de um quarto, né? Então, nessa hora, qualquer um deve buscar ajuda. Ajuda séria de casas de apometria que possam entrar no campo e tratar essas vidas passadas, estão vivas, e você é perseguido, sim, por conta de vidas passadas suas, e os obsessores não querem saber se você está aqui ou lá. É tudo a mesma coisa, porque é tudo você. Então, fica aqui, na prática, o objetivo do trabalho de apometria, né? É fazer desobsessões complexas, né? Porque nós somos complexos, então todos precisamos de desobsessão complexa. Então a apometria, ela trata a vida passada que está viva, o seu campo emocional que está vivo, né? No teu inconsciente ele é vivo, a tua sombra é muito viva. Então o que dá pra gente meter a mão para tratar, para aliviar você melhor, porque em alguns lugares, por mais que a gente não tenha doenças graves, em alguns lugares a gente tem uma descompensação. Todo mundo, principalmente nessa atualidade que a gente está, que tudo é muito, né? As pessoas não têm tolerância à frustração, as pessoas estão aceleradas, estão sem espaço para respirar, elas mesmas não percebem onde que elas estão engajadas elas estão mergulhadas num mundo de rede social. Isso não tem como fazer bem pro cérebro de ninguém, né? Falando de cérebro e falando de emoção, né, que está tudo muito ligado. Então, elas não dormem bem, elas não se alimentam bem, elas nada bem. Não estão nada bem, ninguém está bem, entendeu? O sobrepeso, né, a questão de você não precisar mais sair de casa para trabalhar, né, você fica mais sedentário, então você fica mais exposto a telas, enfim, coisas que antigamente não tínhamos, hoje temos,
e as pessoas precisariam fazer tudo com muita consciência e equilíbrio para não serem envenenadas pelo processo de atualização, de modernização de tudo, né? Essas coisas aí. Então, a apometria, ela tem condições de entrar para te aliviar no teu campo emocional, né? Porque muitos dos nossos padrões emocionais, claro, a gente construiu aqui vendo nossos pais, referências que a gente foi copiando, coisa e tal. Escravidões, né? Zonas de escravidão, de relacionamentos perturbadores, e a gente se coloca nesse lugar e fica, né? Tudo muito oculto também que manda nas relações. Então, as pessoas estão todas assim, adoecidas emocionalmente, né? E quando elas vão pedir ajuda, elas pedem ajuda porque elas já não têm mais condições de manejar. E elas se jogam na mão de quem vai pedir ajuda, né? Isso é complicado também, porque é um vitimismo danado. É uma coisa que a pessoa está totalmente desprovida dela mesma e ela acha que a dor dela é a maior de todas as dores, e ela vai entrando em zonas muito, muito preocupantes, assim, em termos de alma, porque ela desconecta legal. Então, tem algumas pessoas que a gente vai tratar e por conta só do padrão de vitimismo, a gente trata, alivia muito e ela não percebe, tá? Porque ela tem aquela fala. E é isso. Outras pessoas não. Outras pessoas estão genuinamente querendo sair daquilo e não conseguem. E vão buscar ajuda e, pô, tenho esse medo aqui, eu já tentei tudo, sou uma pessoa super ligada, antenada, mas realmente esse medo aqui não tá rolando. E aí ela vai pedir ajuda. A ajuda vai chegar e ela vai saber ter um bom aproveitamento daquilo que chegou e vai pegar carona naquela energia que foi desbloqueada, liberada, e vai fazer a mudança acontecer, né? E para casos assim, onde a pessoa pede ajuda, está num lugar muito grave de doença, né? Ela tá sem condições de fazer muita coisa, né? Por ela já nem pensa mais direito. E a espiritualidade que vai fazer a consulta lá e ver o que é meritório para aquela alma poder receber uma misericórdia, uma intervenção para ela respirar um pouco, né? Então, isso rola também, né? A fazer intervenção através também de uma outra pessoa que vai buscar ajuda para uma pessoa que está vegetando, né? Poxa, eu tenho uma tia que está vegetando, ela, sabe? E dependendo da casa, dependendo do presidente da casa, aquilo pode ser feito ou não, né? Ah, tá bom, a gente vai abrir a frequência e ver o que vem. E tem gente que diz que não, que você não pode meter a mão porque não foi a pessoa que pediu, porque ela não autorizou. Isso Daphne, tá? O que eu faço? Bom, tem uma pessoa que está precisando de ajuda, ela está vegetando, né? Claro, ela não tem condições de me pedir, mas poxa, alguém veio pedir para ela, né? Eu vou ignorar isso? Não. Então, o que eu faço? Essa pessoa que veio pedir é a porta para a gente chegar lá, certo? E aí a gente vai abrir o campo e deixar espontaneamente a espiritualidade fazer o trabalho, e deixar manifestar o que for permitido. Entende que é tudo muito luminoso e parceria com a espiritualidade e tal. Eu não vou ser aquela que vou fechar as portas completamente, né? E eu vou explicar, eu tenho limitações para entrar lá, porque não foi ela que me pediu, mas certamente através de você isso é uma porta. Então a gente vai explicar isso para a espiritualidade e eles que vão fazer a liberação do que pode ser tratado ou não tratado. Vejam que, entende? Tudo é uma questão de buscar o local, buscar as pessoas adequadas para o seu momento, sempre pé no chão, sem estar tomado por uma onda de desespero, porque, gente, não tem jeito. Cara, o mundo, ele tá cheio de problema. E o medo é a forma mais eficaz que as trevas encontram para entrar
para o mundo continuar problemático, entendeu? Então, uma vez que você sabe disso, eu sei que é muito difícil a zona do desespero, a zona do medo, eu sei bem. Todos sabemos, né? De você ter medo de alguma coisa que você, porra, mas assim, tentar, pelo menos, se manter numa zona racional, né? Aqui é uma construção que a gente tem que fazer e são várias as oportunidades que a gente vai ter para trabalhar isso, desenvolver. A gente tem que desenvolver uma habilidade, a gente tem que desenvolver competências. Às vezes a gente não tem, precisa desenvolver. E não temer o processo do engatinhar até caminhar, vai cair várias vezes, né? Então, o medo, ele é algo que é muito fácil, uma emoção muito fácil de ser manipulada para jogar você num desespero e você se perder. E quando você está desesperado, muitas vezes você não enxerga, você muda a perspectiva e as trevas podem te manipular legal para chegar num lugar que não é adequado para você. Então, não desista de buscar. Mesmo que você já tenha tido traumas ou problemas em algum local ou outro local com uma pessoa, outra pessoa, não desista de buscar, porque desistir, não é uma palavra que deveria estar no vocabulário nosso. Uma vez que a gente já tenha tocado na ideia de que aqui é luz e sombra. Então, se eu desistir, a desistência vocês acham que ela se conecta mais com luz ou sombra? Entendeu? Sombra, né? Sombra. Com vitimismo, com falta de tudo, de autoestima, motivação, humildade, né? Porque o humilde não desiste. O humilde compreende, ele é compassivo no sentido de consigo mesmo. Né? Não é possível que tudo que eu tenha buscado já tenha me mostrado tudo, sobre tudo. Não, a gente não sabe nada sempre, a gente vai continuar sem saber. Então, essa humildade que eu estou falando, você não pode desistir, que você não tem como ter tentado de tudo, que você não conhece tudo, entendeu? Por mais que você possa conhecer muita coisa, mas você não sabe tudo, não conhece tudo, eu te garanto, né? Você sabe, não preciso te garantir, porque, é natural. Então, quem procura acha. Porque se tem sombra, tem luz, e a luz está ali. Não tem essa de você achar que está no lugar escuro, sem luz. Vai por mim, entendeu? Esse canal é sobre isso, né? A gente acolhe esse medo, acolhe essa sombra, certo? Anda com ela aqui do lado, porque você pode ter medo, pode ter raiva, pode ter mágoa, pode ter tudo. É só você ver que tem e caminha do lado e isso vira força, porque você viu. Não negue que você... eu sou vitimista, eu faço drama, eu antecipo coisas que não existem, a vida já cansou de me mostrar que é uma antecipação imaginária. E eu continuo com isso. Então, peraí. Então, eu realmente tenho essa dificuldade, óbvio. Então, eu vejo e ando com ela. E vou, assim, desafiá-la no bom sentido, para que a luz se apresente. Não vou deixar de caminhar porque eu tenho isso. Eu continuo caminhando porque, e buscando ajuda, que a luz vai se apresentar. Ela vai me auxiliar. Agora, se eu não quero ver que eu sou vitimista, que eu sou negativo, que eu sou isso ou aquilo, a luz não tem como me ajudar, porque simplesmente eu não vi. Tenta ajudar uma pessoa que não quer ver. Tenta só pra você ver. Você vai, perder tempo, pro buraco, junto. Aí volta pro início do vídeo. Estende a paciência, fecha essa porta com paciência em relação a todos os processos. Paciência, ela não viu, é vítima, não quer ver, não vou me perder aí e vou seguir minha vida sem nada, só espírito de paz, entendeu? Paz de espírito. Aqui, no meu coração. Por quê? Porque vem da paciência. Eu estendo a paciência. A paciência, ele não quer paciência. Entendeu?
Ele não quer paciência. Eu vou. Para você não se contaminar desnecessariamente, porque quando você se contamina nesses relacionamentos, nessas dinâmicas doentias, e você não sabe dizer tchau, você fica preso mesmo. Aí não tem quem possa te ajudar também, porque você está sempre se contaminando de novo. Entendeu? É por isso que a Terra é uma prisão, né? As pessoas, elas não conseguem ir sozinhas. Elas não conseguem ir sozinhas. Mesmo aquelas que estão brigando com os outros, né? Porque a iluminação é solitária, a morte é solitária, o nascimento é solitário. E essas pessoas que entendem mal esses momentos, né? Essa realidade, entendem mal, interpretam errado, né? Distorcem. Elas querem viver numa bolha de solidão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de estender a paciência. Isso é palavra de mentor. Estender a paciência ao mundo, aos processos, a você, estenda. Não quer, não está pronto agora. Paciência. Não é você querer, não vou mais me relacionar com ninguém, que esse pessoal. Isso é julgamento, isso é crítica, isso é arrogância, isso é superioridade. Isso também vai te prender aqui. Entendeu? Então, você perceber que você se acha superior às pessoas, que você entrou numa bolha da iluminação, da espiritualidade, ou você está cego na espiritualidade porque você quer só amigos espirituais e você quer, sei lá, fazer seus rituais e só isso que te importa com outras pessoas, cara, veja, e isso, visto, vem para a consciência, você já consegue ajuda. Você já consegue ajuda espiritual. Você viu. Isso é Jung, não é? Jung era um cara que, saiu da ciência, cruzou a linha e viu que a sombra não vista não se integra. A gente não está buscando a integração, seja dos corpos, das vidas passadas, você quer fazer uma integração? Não é isso que é a iluminação, a integração completa de tudo, você, né, se liberta. Então, se você acha que você está protegido porque você está num mundo muito espiritual, com seus amigos ritualizando, você está muito enganado. Você está apegado, você está carente, está projetando alguma sombra ali. E eles também. Isso é um holograma, isso é uma realidade falsa. Isso também não dá, né? E essa coisa de vou sozinho também, muito sozinho, também não dá. Você está aqui para ajudar. Se você ganhou a condição de se bastar genuinamente, isso vai ter que se estender. Essa condição que você ganhou, que você aprendeu com muito esforço, você precisa ensinar isso às outras pessoas que não aprenderam ainda, aquelas que queiram. Entende? Isso é a nova era, sabe? Então, se você não consegue fazer isso, se você enxerga que você tem essas questões, para isso mesmo, você pode pedir ajuda numa apometria. Eu percebo que eu tenho uma arrogância espiritual, porque por trás disso podem ter várias personalidades múltiplas e subpersonalidades. E quando a gente entra para tratar, te alivia bastante para você conseguir pegar essa sombra, olhar mesmo e não ser vencida por ela. Entende? Você pode continuar com ela, mas ela vai estar mais enfraquecida e vai estar a seu favor. Uma pessoa atenta às sombras que tem, ela se torna uma pessoa humilde. Ela se torna uma pessoa humilde, vigilante. É isso. E todos nós temos que ter essa postura. Uma vez que toda hora abre-se uma gaveta nova, os gatilhos e vão abrindo, até que a gente integre tudo com muita sabedoria, constância, equilíbrio, né? Visão clara, sem apegos. O apego é uma merda, o apego vem do medo, o apego, né, o controle e tal, isso tudo é prisão. Então a gente vai ganhando. Quando a gente consegue ganhar autonomia real, não é uma defesa mascarada do ego, não é uma prisão. Poxa, você tem a responsabilidade de ensinar. Nada mais justo, nada mais correto. Esse é o certo. O certo é o certo, né, minha gente? O errado é o errado, correto? Já diria Sócrates. No momento da morte, ou do perigo, ou da ameaça à vida, Sócrates dizia:
O homem só deve avaliar dentro de si se ele foi justo e correto. Se ele buscou a justiça, se ele buscou o bem. E isso para ele deve bastar. Ué, eu tô morrendo. Óbvio, eu não queria morrer agora, poxa, que pena, tá precoce, pum, minha alma sai do corpo. Para eu me acalmar, eu preciso ter para eu realmente deixar de ficar agitada, eu tenho que ter a consciência tranquila de que realmente eu fiz o bem e busquei a justiça. Não importa se eu fui para um ambiente e causei um problema lá só porque eu quis o bem e a justiça. Então, eu sou certo e eles são os errados. Sem arrogância. Eu não posso me privar de ensinar através dos meus próprios comportamentos. Eu não posso ignorar algo errado só porque está todo mundo vendo aquilo como certo. Então, muitas vezes, para ensinar, vamos, assim como Sócrates fez, vamos incomodar. Vamos ser julgados e vamos ser condenados muitas vezes até dentro de casas espiritualistas, de apometria, de, sei lá, que prezam o amor e a caridade. Não é porque uma casa diz que é do amor e a caridade que ela é. Que ela tem pessoas que realmente estão vibrando aí. Vocês entendem de pessoas até aqui. Da complexidade humana até aqui. Vocês com certeza assistem muitos vídeos sobre várias coisas, leem muitos livros. Então vocês sabem que não existe a perfeição. Não adianta você querer mascarar só porque você trabalha como médium no amor e na caridade, que você não é perfeito. E você tem que assumir isso. Essa é a ideia. E uma pessoa que está autoconsciente, está bem trabalhada, está com autoconhecimento aprofundado aqui, ó, sabe as sombras que tem, tá tudo certo. Tudo aqui, ó, tudo força. Tá tudo visto, tudo força. Chega num ambiente, você vai ver as discrepâncias e por vezes no amor e na luz. E aquelas pessoas estão trabalhando com uma egrégora espiritual, sim. Então você vai continuar fazendo o que é certo e o que é justo. Não vai se envolver com essa força de social, de inconsciente coletivo que vibra na máscara do amor e da luz. Você não precisa acreditar em tudo o que você ouve ou que você escuta. Você tem que ganhar a posição, isso fala de autoestima e equilíbrio, a posição de observador do que está atrás do que as pessoas falam. Você tem que observar o que elas fazem no momento em que elas são incomodadas. Porque conviver com as pessoas que pensam diferente ou que te incomodam dentro de uma casa espiritual faz parte. E elas vão entregar muito para você. Quem que te disse que todos os seres que vieram na Terra não fizeram esse papel de incomodar e foram muito diferentes, destoaram completamente do que se esperava desses seres mais iluminados. Sócrates foi um deles, Jesus foi um deles, todos foram. Giordano Bruno, as bruxas, feiticeiras, os bruxos e os magos, né? Pessoas que pensam fora da caixa, todos eles viraram chacota. E depois que morreram, que viraram referência. Mas na hora em que estavam vivos, viveram um inferno na Terra, por conta de serem quem eles eram. Então seja você aquele que vai sustentar, de fato, a verdade nos locais, pela sua verdade, na prática. Essas sombras todas, você se vendo, tudo é oportunidade para você se ver. Você vê alguém agindo mal, você olha para você, vê se você tem aquilo ali, e a partir disso você já gera uma energia de auxílio real para o mundo. Beijo, meu filho chegou da escola. Um beijo, beijo, beijo.